Vou fazer esse vídeo rapidinho para falar de um assunto que está aí na boca de todo mundo, né? E quem está acompanhando nos noticiários sabe da história daquele rapaz, daquele jovem menor de idade que foi espancado lá no Rio de Janeiro, né, por um grupo de justiceiros. Espancado por quê? Porque, em tese, parece que ele estava cometendo alguns assaltos, né, alguns roubos ali, alguns furtos no bairro do Flamengo. Então, logo após esse episódio, o que gerou muita repercussão, a jornalista âncora de um jornal do SBT, estou falando da Raquel Sherazade, né, ela tem cerca de um minuto, no final do programa, no final de alguma reportagem polêmica. Então ali ela usa aquele minuto para expressar a opinião pessoal dela, certo? Então ela expôs a opinião dela a respeito desse jovem bandido, porque hoje virou modinha passar a mão na cabeça de bandido, de todo mundo, mas ninguém quer adotar um bandido. Então a Raquel Sherazade, ela sugeriu, a Raquel Sherazade, ela sugeriu: adote um bandido. Se você está com pena de um bandido, adote um, leve para sua casa. Está com pena, leve para sua casa. Você gosta muito de falar, de muito blá blá blá, não é? Está com pena? Então adote um, né? Então a Raquel, ela usou essa expressão, não foi com maldade. Vou falar isso mais para frente no decorrer desse vídeo. Ela não fez por maldade. Então ela simplesmente expressou aquilo que nós brasileiros já queríamos expressar, que nós queremos expressar. Então a Raquel, ela nos representa. Teve uma repercussão, acredito que até mundial, né? E a repercussão maior foi os comentários que a Raquel Sherazade fez a respeito do assunto. Ela expôs a opinião dela. Eu entendo o que ela quis dizer, lógico, tirando a parte jurídica, o entendimento jurídico que nós temos, né? Como operadores do direito, nós não podemos, né, ignorar nosso Estado democrático de direito, tudo aquilo que nós custamos conquistar, né, com braços fortes. Nós não podemos ignorar isso aí, né, que são as nossas leis, nossos princípios, juridicamente falando. Então essas pessoas que não querem saber do senso comum, que não entenderam essa pessoalidade da Raquel, entraram massacrando ela. Só que eu estou aqui em favor dela, desse direito que ela tem de se expressar como pessoa comum, mesmo que seja em horário nobre, porque no horário nobre as pessoas comuns assistem televisão. Então ela falou para as pessoas simples, as pessoas que entendem quando se fala no simples. Ela não fez apologia, no meu modestíssimo modo de ver, ela não fez nenhuma apologia ao crime. Vamos concordar que a atitude dela não foi muito elogiável e que ela usou palavras infelizes em um assunto que é muito delicado, não é mesmo? Isso aí acho que todo mundo vai concordar. Mas eu acompanho na medida do possível o trabalho dessa jornalista e eu sempre admirei justamente por ela não ter medo de tecer comentários e também de não se apegar e se calar ao politicamente correto. Em minha opinião, modestíssimo entendimento, ela só falou o que a grande população tem vontade de falar. Todos nós cansamos de ver injustiças, de ver crimes contra pessoas inocentes, de ver corruptos livres e cada vez roubando mais, e etc. Consequentemente, esses acontecimentos levam as pessoas a procurar justiça pelas próprias mãos. Não que isso seja correto. Elas buscam, independente das leis e do Estado, que é omisso sim, né? Gerando ainda mais injustiças. E faço questão de acrescentar: diria que os comentários da repórter, a médio e longo prazo, gerarão uma consequência extremamente menor aos telespectadores do que aos milhões de crianças e jovens que assistem à novela e ao BBB, por exemplo, em horário nobre, cuja programação é em grande parte incitação às bebidas, às drogas e uma banalização enorme da moral e dos bons costumes e ao sexo. Não que sexo seja ruim, propriamente dito, mas certamente
A prática do sexo irresponsável entre parceiros que ainda não possuem idade suficiente para arcar com as suas possíveis consequências pode não ter um resultado bom, pode não ser uma boa ideia, não é? Enfim, todo mundo conhece os resultados, a gente não precisa aqui ficar falando. Enfim, guardada as devidas proporções, às vezes nós criticamos severamente uma marolinha, enquanto há grandes tsunamis causando desastres bem maiores. Então, para a gente concluir, né, o pensamento nosso de hoje, eu quero dizer que no meu modesto entendimento, como eu já disse, a Raquel Sheherazade não fez qualquer apologia ao crime ou a exercício arbitrário das próprias razões. O que ela disse é que é compreensível que cidadãos tomem medidas desesperadas no intento de resolverem o problema da violência. É igual ao caso de um pai desempregado, por exemplo, e sem qualquer tipo de recurso, ele rouba um frango porque vê seus filhos passando fome. O que ele faz está errado, não temos dúvida, mas é compreensível, dado ao desespero desse pai. Né? Então a gente tem uma diferença do que é legal, o que é moral, o que é imoral, né? Legal e ilegal, moral e imoral, né? Então às vezes existe esse confronto, né? Do que é legal, do que é moral. A violência, a verdade é essa, a violência só aumenta, os bandidos são cada vez mais agressivos e desumanos, enquanto a legislação segue fraca e omissa, com muita hermenêutica e pouca aplicação. Tem muito blá blá blá, muita gente falando, muito blá blá blá, né? A verdade é essa, né? E não tem aplicação nenhuma. Mas ninguém quer perder, né, a chance de pegar uma burguesinha branca de classe média, né, e malhar em praça pública como se fosse um troféu, né? Principalmente uma pessoa que tem a expressão que tem a Raquel Sheherazade, não é mesmo? Ela abusou sim, passou dos limites, mas o ódio contra a fala dela, que teve muitas verdades, apesar de algumas bobagens, mas ela atingiu o coração de algumas pessoas, né? Atingiu a moral, né, de algumas pessoas. Então o que acontece, o resultado disso, o reflexo que surtiu do que ela falou, são apenas revanchismo, vingança. As pessoas realmente se sentiram incomodadas. Ela deu o recado chegou onde ela queria, com certeza atingiu, né, tanto aqueles de pensamento jurídico, tanto aqueles de pensamento comum. Então fica aqui meu total apoio, meu humilde apoio, meu singelo voto para que a Raquel Sheherazade continue expressando as suas opiniões sem se deixar amordaçar, porque ela representa o povo brasileiro. Um grande abraço para todos. Se gostou do vídeo, clica no joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né, dá um apoio para a gente precisa. Ajude o nosso canal a crescer. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Grande abraço.